Deputados do PSOL pedem que Zambelli seja cassada por vídeo incitando golpe. Os deputados Glauber Braga e Sâmia Bonfim do PSOL encaminharam nesta sexta, dia 16 de dezembro de 2022, uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, a Justiça Eleitoral, pedindo a cassação de registro e diploma da deputada bolsonarista Carla Zambelli, por um vídeo em que ela convoca militares para a abolição do sistema democrático brasileiro mediante impedimento da diplomação do presidente da República. Eles também acusam Zambelli de abuso de poder econômico e de uso ilegal de meios de comunicação. A ação se refere ao mandato para a qual a parlamentar foi reeleita, com previsão de início em janeiro de 2023. No vídeo, a bolsonarista menciona o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e questiona os oficiais das Forças Armadas se, no dia 1º de janeiro, os senhores generais 4 estrelas vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira. Aí diz a Zambelli, é hora de se posicionar. De que lado das histórias vocês vão ficar? Do lado da história que quer implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão chamando salvem as nossas almas diante dos quartéis generais? Diz a parlamentar na gravação, que eu mostrei várias vezes aqui para vocês, gente. É muito importante que partidos como o Partido Socialismo e Liberdade tomem essas providências. É para isso que nós elegemos os parlamentares, é para impedir que golpes de Estado aconteçam. E o PSOL está sendo um partido atento à Constituição, judicializando, na verdade, essa questão. Então, estão mandando muito bem ao judicializar, ao levar o caso para a justiça, realmente, para que isso seja, de fato, resolvido. Ela também fez críticas ao Supremo Tribunal Federal e disse que os generais de 4 estrelas são os verdadeiros guardiões da Constituição. Segundo os deputados do PSOL, Zambelli tem grande audiência nas redes sociais e suas palavras são capazes de causar dano ao próprio Estado Democrático de Direito, que dá vida e origem ao próprio direito de liberdade de expressão. Glauber e Sâmia Bonfim pedem ao Tribunal Superior Regional Eleitoral, o TRE de São Paulo, que Zambelli seja ouvida no Ministério Público Eleitoral, investigada por abuso de poder econômico com quebra de sigilo fiscal e bancário, tenha o registro e diploma cassados e seja declarada inelegível por 8 anos. Zambelli está em risco. Por isso que nós estamos falando sobre ela em várias lives aqui no nosso canal da Folha Democrata, porque a Zambelli se transformou num símbolo do que é o golpismo do Bolsonaro pós-derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. Está convocando generais de 4 estrelas, convocou os atos golpistas, depois tentou tirar o corpo fora, e ela não consegue se livrar dessa peixe de golpista. Ela não consegue. E é por isso que a gente está tanto falando dela aqui no nosso canal. Virou quase uma mascote, mas é como o Caio Cabeça falou, maravilha, já era a hora. Esqueceram de mencionar o porte ilegal no dia da eleição. Foi um dia antes do segundo turno. Ela apareceu ali armada. Aliás, deixa eu só verificar uma coisa aqui rapidinho. Arma Zambelli. Luan, quando isso aconteceu? Foi um dia antes do segundo turno. Foi no dia 30 de outubro. Que a gente justamente conversou sobre esse assunto. E o legal é que, assim, eu tive a oportunidade de entrevistar o Luan Araújo lá no DCM, e é muito interessante para mostrar para vocês um pouco do que foi essa entrevista, que ela foi, de fato, muito importante, muito interessante. Deixa eu pegar aqui direitinho, eu acabei de escrever errado o nome do rapaz. Mas a gente fez uma entrevista muito bacana e eu queria mostrar para vocês, antes de falar dos ataques covardes contra o presidente Lula, eu queria mostrar para vocês o que foi essa entrevista que a gente fez, que ela foi de fato muito interessante. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Vou curtindo e vou compartilhando, gente, para vocês ficarem muito bem informados, para vocês entenderem tudo o que está acontecendo aqui. O Folha Democrata, gente, e o Notícias da Manhã, que é o nosso programa aqui em específico, ele é um programa, assim, para você cortar ele e dividir e justamente espalhar para os amigos de vocês, quando ele estiver, enfim, precisando ficar mais bem informado, precisando ficar
com mais informações quentinhas. A gente vai atrás das últimas notícias, a gente mostra um pouco para vocês como isso se desenrola. E é por isso que a gente continua fazendo aqui o nosso grande programa aqui nessa grande Folha Democrata. E eu estou chegando aqui na notícia, vocês só me deem um minutinho que eu vou chegar aqui para a gente falar um pouquinho. É sobre a Carla Zambelli ainda, para todo mundo ficar muito bem informado, e eu achei aqui a notícia específica. Vou continuando, vou compartilhando. Eu entrevistei a vítima da Carla Zambelli, que foi o Luan Araújo, e eu vou mostrar para vocês aqui um trechinho dessa entrevista bacana que a gente fez com ele. Deixa eu pegar aqui desde o começo a pergunta que eu fiz aqui. E aí a gente vai ver juntos. A estratégia do bolsonarismo é o quê? Eles criam uma doença e se dizem o antídoto da doença. Eles criminalizam todas as instituições. Veja bem, o PT sofreu o maior golpe da história institucional do Brasil com o impeachment da ex-presidente Dilma. E o PT saiu pela porta das frentes e entrou pela porta da frente. Fizemos manifestações pacíficas, mas nós não pedimos ali para que jatos ficassem voando em frente ao STF para quebrar vidro. Nós não ficamos ameaçando o ministro. O PT não fez nada disso. O PT montou uma vigília nunca jogou um outro. Naquela super... E aí, por conta de uma eleição, a gente está vendo granadas, armas em punho, pessoas fechando rodovias e não deixando um coração chegar, uma pessoa precisa ser transplantada. Isso é tática terrorista, me desculpa. E quando a gente vê... Tô tirando o gado bolsonarista aí do chat, viu, gente? Estava na benesse de uma prisão domiciliar. Meu querido amigo Marcelo, se você tivesse noção de quantos pedidos eu faço diariamente por pedido de prisão domiciliar de presos que precisam de tratamento médico, pessoas que estão fazendo hemodiálise, e a justiça não concede, é muito difícil conceder uma prisão domiciliar. Durante a pandemia inteira, conseguiu uma única prisão domiciliar, e aí ele consegue essa prisão domiciliar, e mesmo assim atenta aquele outro bandido do deputado Daniel Silveira, ex-deputado Daniel Silveira, atentando, vamos jogar clamor público contra o STF. Jesus amado, o que é isso que nós estamos vivendo? É um bandido daquele ganhou graça, rapaz. Ganhou graça. E também uma medida totalmente legal, porque a graça, a anistia, ela tem que ter um caráter humanitário. Você vai conceder ela ali numa questão, obviamente, estamos já numa análise mais técnica, mas você vai conceder ela uma pessoa, por exemplo, um doente, uma pessoa que não tem necessidade na prisão. Agora, não como a proteção de um homem. Você imagina se a presidente Dilma tivesse dado graça ao presidente Lula quando estivesse sofrendo aquela perseguição política na Lava Jato. Então, veja bem, é uma instrumentalização das instituições. Esse é o advogado do Luan Araújo, tá, gente? Só para vocês saberem. E que, infelizmente, o Dr. Renan isso embasou com que chegasse nessa situação de atacar granada, da Carla Zambelli sair correndo atrás de uma pessoa armada, de pessoas fecharem rodovias, atentar na porta do quartel pedindo intervenção militar. O outro cidadão que... A única coisa boa foi que eu tenho rido disso 2 dias sem parar, já estou até com dor de barriga, daquele cidadão agarrado num caminhão, saindo correndo ali, a pessoa rezando com um pneu. E aquele outro que entrou no quartel, jogaram ele para fora, foi engraçado. Foi, né? Eu estava fazendo uma análise hoje, enquanto estava indo ao fórum. Você tem noção que nos últimos 2 anos a gente teve que defender que a Terra não é plana? É demais. Eu acho que a gente teve que defender coisa pior, né? Que, tipo, as pessoas precisam respeitar o resultado das eleições, né, gente? Acho que é o básico. E as pessoas estão lá falando que vai ter golpe militar. Vai mudar, vai dar uma distensão. O Lula, olha, a melhor pessoa para lidar com esse tipo de problema no Brasil é o próprio Lula, porque é o cara que mais agrega, ele se identifica com o povo todo, ele tem um astral positivo, ele é um conciliador, e eu acho que as pessoas vão... porque também é uma euforia, né? Assim, é uma imbecilização que, na medida em que as informações forem chegando, junto com a melhoria das situações econômicas, eu acho que isso vai existir, vai ter um núcleozinho, porque eles são competentes nessa arte de dramatizar a mentira, né, de potencializar.
mas vai dar uma diminuída. Eu tenho que acreditar nisso, cara, para Sim. continuar vivendo no Brasil achando que o país realmente é sério, né? Eu acho que o que mais me chocou nessa semana, por tudo isso que aconteceu, até que o Renan falou, Esse é o Luan, gente, a vítima da Carla Zambelli, que teve a arma apontada na cara dele. foi que as instituições que como função teria que nos proteger, né, que são as polícias, né, principalmente a Polícia Rodoviária Federal, é praticamente cooptada e trabalhando para que mantivesse, né, continuassem também os protestos, né? Aí teve que acontecer, por exemplo, de torcida organizada indo para jogo abrir caminho, porque não tinha polícia para dar conta de uma situação onde pessoas estavam morrendo, comida estava estragando e tudo mais. Então, mas aí, Luana, eu vou sair agora, eu vou precisar sair, pessoal. Aí vocês podem comentar. Eu acho, viu, Renan, essa história que o Luan está colocando da Polícia Rodoviária Federal, isso vai ter um descortinamento, né? Esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal não pode pensar que vai ficar desse jeito, não. O governo vai mudar, embora sendo um governo. Eu faço uma pergunta aqui nesse trecho, vamos ver aqui. Pode ter sido a pá de cal do Bolsonaro, a derrota eleitoral? Eu prefiro ainda não pensar muito nisso, né? Maria, eu já na verdade, mais de 10, mais de 20 pessoas falando isso para mim. O que eu fiquei mais assustado na hora foi mesmo com o risco da minha vida mesmo, né? Apontaram uma deputada federal apontou arma para mim, um segurança dela atirou, não sei se em mim, mas eu senti a bala perto ali. Então, eu não sei, eu ainda não consegui digerir ainda toda essa história ainda direito, né? Mas eu sei também que, pô, muitas pessoas abominam também, né, o armamentismo exacerbado que o bolsonarismo trouxe para o Brasil, principalmente mulheres, principalmente as pessoas mais pobres. Então, eu acho que eu ainda não consegui digerir isso, como um fator de mudança ou um fator decisivo mesmo para o resultado de domingo. Apesar do que a gente viu domingo, né? Que apesar de todas o que aconteceu domingo foi algo também absurdo também, as formas de suprimir votos que estavam acontecendo, né? Mas eu ainda não consigo ainda digerir tudo isso ainda. Maravilha. Obrigada. Pedrão, tá mutado, Pedro. Saiu uma notícia agora, eu queria a reação, saber o que vocês pensam a respeito. A gente pode começar pelo doutor Renan, mas, por falta de condições psicológicas, Essa foi a entrevista que eu fiz com o Luan Araújo, tá, gente? Eu e a Maria Fernanda Passos, que estávamos lá presentes lá no DCM, e eu acho muito importante mostrar para vocês, isso é um assunto que interessa muito as pessoas que acompanham o canal aqui da Folha Democrata. A gente está cobrindo muito bem o caso e estamos trazendo aqui informações quentinhas para vocês de como o PSOL pode acabar caçando a Carla Zambelli.